financeira do Flamengo. Essa sua pergunta foi feita assim muito boa hora, porque hoje, é capaz até disso já está na sua lista de e-mails, né? Nós publicamos o balanço trimestral do terceiro trimestre. Divulguei hoje batendo palma. Então, ontem à noite fechei batendo palma. Então, ali naquele... Eu sou muito emotivo de pergunta, porque a minha emoção, que eu inclusive falo para ele, Emílio, não sei se eu vou meter lá, né? A emoção vai ser frente a frente com o nosso mandatário. Mas quer dizer, esse compromisso aí de transparência, né, foi um dos nossos compromissos, né, de campanha, de dar de sempre publicar os balancetes, né, coisa que você nunca viu antes, né? Você nunca viu em novembro você está publicando o balancete encerrado em 30 de setembro. E esse balancete aí ele já demonstra algumas melhoras em relação à situação que a gente pegou. Nós pegamos uma situação muito complicada, a situação ainda é complicada, mas já está melhorando. Tinha uma dívida, de acordo com o trabalho da auditoria lá da Ernst Young, uma dívida de cerca de 750 milhões de reais. Você falou em 300? Pois é, aí você vai apurar mesmo, o importante é você saber exatamente quanto é, né? A real situação. Né? E esse ano, só de imposto, a gente vai pagar até o final do ano mais de 80 milhões de reais. E acho que até pior do que a situação financeira do Flamengo, eu diria que era a situação em termos éticos e morais, né? O Flamengo era um clube que era tido como um mau pagador, um clube que ia negociar com um jogador, com um treinador, com um fornecedor. Eles cobravam um sobrepreço, que sabiam que a gente não ia pagar mesmo, a gente assinava compromisso e na primeira prestação você não pagava. Imposto a gente não pagava. Imposto de renda na fonte, não pagar imposto de renda na fonte não é a sua negação, é apropriação de débito. É a mesma coisa que você entregar, pega isso daqui e entrega lá pro Emílio, lá na Barra da Tijuca. Aí eu no meio do caminho, isso aqui é legal, vai ficar para mim. Então, o que o Flamengo fazia era isso. Então, no dia que eu tomei posse aqui, não sei se você estava, acho que não, né? Não posso. Dia 27 de dezembro eu tomei posse. É só assumir dia 2 de janeiro. Mas a posse solene foi dia 27 de dezembro. Registrei todo esse momento. Nesse mesmo dia, à tarde, eu estava em reunião lá na Procuradoria da Fazenda Nacional, aqui no centro do Rio, para tomar conhecimento do tamanho da encrenca. Então eu vi que o Flamengo teve direito à time mania, né, em 2006, 2007, com isso foi parcelado toda a dívida fiscal do Flamengo, 240 vezes, foi uma benesse que se conseguiu naquela época. Só que se você atrasasse 3 prestações da time mania, você perdia o direito ao parcelamento. Eu cheguei lá, o Flamengo tinha atrasado 13 prestações. 13? Nós só não perdemos o parcelamento porque o Procuradoria, por alguma razão, não pôde fazer naquela época e tal. Então, quando a gente viu, falou, nós estávamos para receber um dinheiro do contrato da Adidas, né, logo no início do ano. O nosso plano era investir no futebol, né, pensando em contratar o Montijo, que estava no Cruzeiro. Foi cogitado, exatamente. E aí, quando a gente viu que... Deparou com aquilo? Eu falei com o procurador, você pode ter certeza que o primeiro dinheiro que entrar no Flamengo na primeira semana de janeiro não vai ser para o futebol, não vai ser nada, vai ser para pagar os atrasados da time mania. Então, na primeira semana, nós pagamos 8 milhões e meio de reais de atrasado da time mania. Aí conseguimos voltar para a time mania, mas vimos que tínhamos 54 milhões de apropriação indébita dos últimos anos, que estavam gerando penhoras, né, em cima desde agosto de 2012, a gente está com todas as receitas penhoradas pela Fazenda Nacional. E aí nós começamos a renegociar isso e acabamos assumindo um parcelamento super severo, né, que estávamos deixando super sufocados até hoje, mas conseguimos colocar em dia a apropriação indébita, o IR-fonte, e isso daí foi o primeiro passo para a gente conseguir as certidões negativas. A
partir daí a gente passou a dever muito, mas não tinha nenhuma dívida vencida. Aí fizemos isso nas dívidas federais, aí fizemos também nas estaduais, nas municipais, nas previdenciárias, garantia, fizemos tudo isso. E aí em abril, se não me engano, dia 3 de abril, nós conseguimos emitir todas as certidões negativas do Flamengo, coisa que o Flamengo não tinha muito tempo. E aí a partir daí, mas por outro lado, nós ficamos todos encalacrados, que para pagar esses impostos, os atuais e os passados, né, isso daí leva uma parte considerável do nosso fluxo de gás. E por isso que nós estamos vivendo essa situação difícil o ano todo. Mas existe uma perspectiva disso aí em breve espaço de tempo ou longo prazo? Não, se não for feito nada, nós vamos continuar encalacrados durante muito tempo. Certo. Agora, existe uma negociação num projeto de lei ou uma medida provisória no governo que vai renegociar todas as dívidas, que vai reparcelar todas as dívidas fiscais, é o que a gente espera. Agora, qual é a nossa contrapartida? A partir daí, qualquer atraso que ocorra, não só no pagamento de impostos, como no pagamento de salário de jogadores, de funcionários de uma maneira geral, o clube vai ser punido esportivamente. Então, daqui para frente, para a gente ter direito a esse parcelamento, nós vamos ter que assumir essas medidas de governança que o Flamengo nunca assumiu antes. Agora, para mim não tem problema nenhum, porque eu acho que isso aí é pagar imposto, pagar em dia, é obrigação de todo mundo. Isso aí temos 40 milhões de torcedores que a gente tem que dar exemplo para eles. Né? Então, se sair essa medida provisória, isso dá um certo alívio no nosso fluxo de caixa. Não fica nenhuma maravilha, porque nós temos uma dívida bastante expressiva, mas pelo menos com o aumento das receitas que a gente vem conseguindo, de patrocínio, de bilheteria, a gente já começa a poder respirar um pouco. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. O Flamengo e a grandeza da torcida para gerar mais receita, como o Corinthians e outros clubes com menor número de torcedores vem fazendo. Na realidade, nós vamos fazer melhor do que o Corinthians e os outros clubes. Tá? E nós conseguimos multiplicar já as receitas de marketing do Flamengo. O Flamengo, quando a gente assumiu, não tinha patrocínio na camisa. Aí nós conseguimos imediatamente a Peugeot, depois conseguimos a Caixa Econômica, graças às certidões negativas. E isso daí já nos dá uma receita de patrocínio razoável. Claro que o Flamengo merece muito mais, né, mas melhorou muito em relação ao passado. E em março nós lançamos o programa de sócio-torcedor. O sócio-torcedor do Flamengo hoje já é a terceira maior receita do Flamengo. Só perde o contrato da Globo e para a Adidas. E não está muito longe da Adidas não, já vale mais do que a Caixa Econômica e do que a Peugeot. Tem uma pergunta a seguir sobre isso. Tem, pois é. Então nós lançamos o programa de sócio-torcedor, com isso daí já conseguimos um acréscimo de receita substancial, fora toda a fidelização da marca, dos produtos com a marca Flamengo, que você consegue a partir do momento que você tem um cadastro e que você tem um programa sócio-torcedor. O que eu tenho observado nos presidentes nesse programa é a adesão, sabe de quem? Da juventude. Isso está sendo muito importante. Eu no início, eu confesso que eu fiz alguns comentários, porque eu me preocupei com o povão, aquele povão que, para tirar R$40, certo? Então, o senhor conhece melhor do que eu, sabe? Então, aquilo ali que eu me preocupei, porque eu ainda sou daquele bancário, certo? Que qualquer dinheiro que entrava na conta, em grão a galinha, esse enche o papo, mas aí tem aquele lado também de controle bancário, de taxa disso, taxa daquilo, que também vai levar um pouco essa arrecadação se não for fixada com valor mínimo. O presidente tem que começar de alguma maneira. Não dá para fazer um programa pronto e acabado. Então a gente começou dessa maneira.
mínimo de R$ 39,90, pagamento com cartão de crédito. Agora já está mais... Agora, com o tempo, a gente pode até pensar em outras formas do torcedor menos abonado ajudar o Flamengo. Mas, de qualquer maneira, R$ 39,90, né? Um e pouco por dia. Para quem fuma, é mais barato que o maço de cigarro. Né? Com certeza. Até ainda nesse adendo, eu tenho recebido alguns questionamentos em relação ao boleto, certo? Para você fazer pelo boleto não pode ser mensal, tem que ser quitação total. Ou semestral ou anual. Isso. Certo? Então, existe, assim como, porque eu gostaria de colaborar, vamos supor, é o questionamento de alguns, mas eu não tenho cartão de crédito, eu não tenho interesse pelo cartão de crédito, certo? Mas eu posso pagar pelo boleto o mesmo R$ 39,90. Isso é viável para o clube? Mas já está acontecendo. Pois é, mas não é mensal, né? Mensal não existe. Não, daí ele paga mensal, mas ele se compromete a pagar no mínimo 6 meses. Como se fosse, 6 meses. Paga R$ 39,90 hoje, né? Mais R$ 39 daqui a um mês, daqui a 2 meses. Sim. Que se fizer um através mês. Do boleto? Através do boleto. Através do boleto. Parece que o comentário é isso. Ou você pega no boleto no valor total do custo, certo? Ou então. Acho que não. Bom, eu também escolhi essas perguntas, certo? Deles. Até quando, inclusive agora, por causa da compra dos ingressos, eu até se divulguei uns 4 ali naquela coluna comentário, certo? Para ver se chegaria até o nosso pessoal aqui esse questionamento, mas também não recebi nenhum retorno. Não faria sentido fazer o boleto. Exatamente. Desculpa eu interromper. Sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Está totalmente solto. Então, hoje em dia, o nosso departamento de marketing vai ser muito bem gerido, é um pessoal assim, muito sério. Eu tenho acompanhado realmente. E a própria bilheteria, né? O Flamengo esse ano vai ter de receita de bilheteria mais ou menos o dobro do que o contrato da Peugeot. Vamos ter 20 milhões líquidos de bilheteria esse ano. Líquido? Ano passado mas não tivemos nem 5. Foi um desastre. Isso, quer dizer, tivemos que tomar algumas medidas não tão populares. Né? Correto. Tivemos que jogar em Brasília. Mas Brasília tem rubro-negro como tem aqui, né? Mas a gente não tinha o Maracanã, para forçar um bom contrato no Maracanã, nós tivemos que jogar em Brasília. Nesse caso do jogo agora de amanhã, só amanhã nós vamos levar para casa 6 milhões de reais. 6 milhões? A gente precisa muito desse dinheiro. Mas o torcedor do Flamengo não pode pagar 75, né? Eles dizem que é 250, né? Mas na realidade 250 vai. Não pode pagar. Eu sei que boa parte não pode pagar. Mas nesse momento, se a gente colocasse o valor a R$10, a R$20, o que ia acontecer? Os cambistas iam comprar tudo no primeiro dia e iam estar vendendo a 200, 300, 500, como estão vendendo agora. E o dinheiro, em vez de ir para o clube, ia para eles. Aí depois também a capacidade do Maracanã hoje não é mais daquela de 100 e pouco, 200 mil pessoas, né, presidente? O Maracanã tinha geral. Eu mesmo já fui muito Maracanã de geral. Mas hoje em dia não tem mais. E não fomos nós que acabamos com a geral no Maracanã, não fomos nós que reformamos o Maracanã. Né? E o fato é que do jeito que nós estamos, nessa situação delicada, a gente não pode abrir mão de 6 milhões de reais. Não, é absoluto. Pelo contrário, estamos até questionando como fazer receita, seria uma oportunidade realmente. E por causa disso, o nosso diretor jurídico foi preso, né? Nós tivemos uma série de problemas aí, político querendo aparecer. Só pode ser, só pode ter sido. Não tem outra explicação. Tivemos um contratempo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas felizmente, tanto a justiça quanto a torcida acabaram reconhecendo que nós estávamos certos e que a gente estava agindo por bem do Flamengo. Pode ser até bom. São maus que vêm para mim, né? Armaram um circo que só favoreceu mais o clube. Pois é. Os senhores principalmente estão no comando. Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Para outros craques. Nossa intenção é essa.
Tá? Ficar com o Jaime, o Elias desses todos aí é o mais difícil, né? Mas nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que ele quer ficar no Flamengo, se ele quiser. Eu acho que é meio caminho andado, né? Nós já até andamos conversando alguma coisa lá com o esporte, não é nada definitivo, mas eu tenho a impressão que para o Elias ficar vai depender muito da nossa perspectiva de receita para o ano que vem e da vontade dele. Né? Ele acho que quer, o filhinho dele adorou, ele estava lá domingo no Flamengo, na gracinha, menino. Davi, a mulher dele parece que gostou muito do Rio, né? Então eu tenho esperança. O Jaime acho que fica porque ele é nosso. Isso, pois é. Eu acho que a avaliação do trabalho que ele fez foi excelente. O Brocador tem contrato, pelo menos mais 2 anos de contrato. E o Paulinho nós temos uma opção para comprar o passe dele e renovar o contrato. Pois é. Então acho que não vai ter problema nenhum. E se contratar outros craques também, se a gente for para Libertadores, eu acho que a gente vai precisar contratar. Presidente, aproveitando a deixa aí, aquele 12 milhões que estão falando aí na mídia sobre o Grêmio, aquilo ali realmente já está concretizado, que o Flamengo vai ser beneficiado. Já ganhamos na justiça, agora tem que negociar com o Grêmio para ver como é que esse pagamento vai ser feito. Perfeito. Eles podem querer pagar parcelado, dar jogadores ou alguma coisa assim. Teremos que conversar com eles. Então você já está sacramentado que o Flamengo. Nós ganhamos na justiça já. Eles podem até recorrer ao STF, sim, mas não interrompe a sentença. Perfeito. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Vamos ver a questão do aproveitamento das promessas no time. Adrian, Rafinha, Samir, etc. Eu sou entusiasta das categorias de base. Eu acho que o nosso futuro está no aproveitamento das categorias de base e no desenvolvimento das categorias de base. A gente tem que investir muito lá para formar atletas. Os grandes times que o Flamengo teve sempre foram majoritariamente formados por atletas da base. Eu acho que o Flamengo pode melhorar muito, mas ele já tem algumas boas promessas lá, né? Esses meninos que subiram agora do Sub-17, se não for a memória, tem uns 3 ou 4 ali que realmente com qualidade. Eu acho que os jogos da TV. Em 17 tem alguns excelentes jogadores. Eu também confesso, meu presidente, que o Sub-20 precisa dar uma vamos dizer assim, me faltou a palavra agora, não é revisada, tem que dar uma reciclagem ali naquele nosso é natural, né? Acho que é natural, mas mesmo no minha opinião pessoal, pelo que eu acompanho, que eu sou. Não, você está certo, tem que melhorar e a gente já está fazendo isso. Com mais qualidade, inclusive. Nisso aí eu gosto de comentar, porque sou até campeão estadual do Sub-20 da 2ª divisão lá em Santa Catarina, certo? Comandando, eu sempre trabalhei com jovens, certo? Então, para mim, o grande pecado dos clubes, aí eu fico chateado, você é sócio do Flamengo, torce do Flamengo, vai ao Rio ver o Flamengo e não vai aqui para nossos estádios de Avaí, Figueirense, não torce para Avaí, não torce para Figueirense, não é sócio da Avaí, se é Figueirense. Sabe por quê, meu presidente? Em 2006 aconteceu um fato inédito comigo que fiquei mais chateado ainda. Eu estou preparando uma equipe de futebol, uma equipe principal amadora para o campeonato da Liga, certo? De repente nós estamos fazendo amistosos contra o time do Avaí, contra os juniores do Avaí, hoje sub-20, né? Num determinado jogo do campeonato começava em abril, eu cheguei para o dirigente técnico da equipe do Avaí, que é o Belmonte, um ex-atleta do clube. Belmonte, vamos pegar os 4 garotos de Silva, vamos colocar aqui no clube do Avante para criar canos, para criar, né, assim, para criar experiência e amadurecer. Ele me chamou assim: Alberto, eu não posso fazer isso. Aqui não tem um jogador do Avaí. Tudo do empresário. Se eu não utilizar o Avaí no mês de julho, agosto, quando começaria o campeonato profissional lá na categoria de hoje,
os empresários pegam eles e levam para outro lugar. Aí, para mim, foi um baque. Porque aí, como é que torna essa gurizada da comunidade, as escolinhas, o programador, tem isso lá, nós trabalhamos muito com isso lá. Não, o Flamengo faz parcerias aí. Lá em Santa Catarina mesmo acabamos de fechar uma parceria lá com o time do Sávio, lá o Sávio, sim. O Sávio é meu vizinho, mora na beira-mar, eu moro mais então, eu estive com ele lá. Nós tivemos aquele jogo fatídico lá, nós perdemos no Náutico lá. Ele foi ver o jogo comigo lá no camarote. Eu até fui visitar lá o Guarani. Estava lá. E vai ter o dia que o Jorginho caiu. Ele perdeu agora. Ele perdeu agora 2 ao Metropolitano. Campeonato de acesso. Na taça. Santa Catarina. Está disputando a taça Santa Catarina. Nós emprestamos 2 jogadores para ele. O Vitor Hugo, que era do Sub-20. Fez um gol outro dia lá. E o Renato Maceió, que era do Sub-17. Sub-17. Os 2 estão lá. Nós fechamos uma parceria com eles, aí os jogadores que surgirem lá podem jogar no Flamengo. Mas a ideia é trabalhar muito de base. Sub-20 mesmo, não. Nós temos jogadores no Sub-20. O Samir poderia ser do Sub-20 do Flamengo. O Rafinha podia ser do Sub-20. O Samir também tem 20 anos, 21, né? Samir? 18. 18, aliás. 18 anos. Que segurança esse rapaz jogou. Rafinha fez 20 esse ano. O Adrian tem 19 ainda. 19. Esses que poderiam todos estar jogando no Sub-20 ainda. O Rodolfo está machucado, está lá ainda no Sub-20. Pois é. Eu acreditava nesse menino. Eu acredito. Eu digo acreditar porque eu não estou vendo jogar mais, né? Então, agora eu estou sabendo que está contundido, então está com uma contusão. Está com problema de pubalgia. Tem um volante lá que eu levo muita fé, o Recife. Aquele menino, o Lohan que. O Lohan deu uma segurada. Estourou a idade e tal, a gente provavelmente ele vai ser emprestado. Um clube aí talvez do interior de São Paulo e tal, mas é um bom jogador. Um jogador segundo, eu gostava dele. Mas o nosso Sub-15 é muito bom. E o Sub-13, que vai disputar a final agora do campeonato esse fim de semana, também é muito bom. Tem uns jogadores ali muito interessantes. Até morrer, me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata. Há planos, depende ainda de negociação. E o 7 é livre, algumas palavras para os 4 mil leitores. Agora fica o senhor. Então eu queria aproveitar aqui essa oportunidade que eu estou conhecendo aqui o Alberto, que eu já conhecia por e-mail, para mandar um grande abraço aí, minhas saudações rubro-negras a todos os rubro-negros que leem todo dia as suas mensagens por e-mail, o clipe que ele faz, com fotografias, aniversários e tal. Estou tendo o maior prazer aqui em conhecer o Alberto pessoalmente. Quando eu voltar lá a Santa Catarina, com certeza vou encontrá-lo pessoalmente e vamos batalhar para a gente ganhar essa Copa do Brasil amanhã. É um jogo difícil, mas que não vai faltar raça nem determinação aí da nossa equipe. Nosso time está focado, está todo mundo determinado a ganhar esse caneco e não vai faltar raça, podem ter certeza disso. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no